Bem-vindos a mais uma Innovation Talk, organizados pela Agência Nacional de Inovação. Esta já é a 12ª edição destas Innovation Talks e hoje o tema que nos traz cá é o Pacto Ecológico Europeu, os desafios e as oportunidades proporcionadas à indústria nacional pelo ecossistema de inovação ou pelo ecossistema de inovação nacional também. O meu nome é João Gomes, sou o diretor de operações do CENTI e é com muito prazer que recebemos hoje 3 convidados para esta conversa que iremos ter nos próximos minutos. A engenheira Ângela Nunes da Cecil, o engenheiro António Brás Costa do CITEV e o engenheiro Jaime Monteiro da Simoldes. Estava no plano termos aqui o engenheiro Júlio Grilo, que infelizmente teve um contratempo e não pôde estar presente, estará aqui muito bem substituído pelo nosso caro colega Jaime Monteiro, que é gestor de ID da Simoldes. Portanto, só um breve enquadramento relativamente ao tópico. Eu creio que é de conhecimento geral que teremos um novo pacto, não só um pacto ecológico, mas um pacto económico, de índole económico, lançado pela União Europeia já em 2019, que estabelece um conjunto de metas, não só para a descarbonização da economia, mas para uma reconversão também económica ou industrial e social, relativamente a uma transição para uma sociedade mais sustentável, mais justa, baseada também numa indústria mais sustentável. E, portanto, nós, perante este conjunto de ações que já estão delineadas e podem ser consultadas até no site da União Europeia, relativamente ao Pacto Ecológico Europeu, estamos perante aqui um conjunto de desafios, mas também de oportunidades para a nossa indústria nacional. Especificamente, nós temos um ecossistema de inovação que acaba por ser o alicerce também para explorar estas oportunidades, estes desafios lançados pelo Pacto Ecológico Europeu. E nesse sentido, eu gostaria desde já de passar a palavra à engenheira Ângela Nunes, para nos dar um pouco aquilo que é a perspectiva da Cecil, mas também do setor dos materiais de construção e da construção, relativamente aos desafios que são colocados pelo Pacto Ecológico Europeu, especialmente para os próximos 10 anos, até porque Portugal está a tentar antecipar as metas de descarbonização para 2050 e antecipá-las para 2030 ou até, se não for possível, 2040, de que forma é que a indústria da construção e em particular a Cecil olha para as oportunidades, mas também para os desafios, as dificuldades que vão ser colocadas à sua operação diária e à sua exploração no mercado. Bom dia a todos, é um gosto estar aqui convosco e quero agradecer à ANI e a toda a equipa esta oportunidade de poder estar aqui e partilhar um pouco a nossa visão enquanto empresa e um pouco, quer dizer, é uma opinião muito pessoal, mas também em termos de setor e em termos da indústria da construção em si. Eu acho que este desafio do Pacto é um grande desafio, é um desafio que estava na hora, era a tal força que nós precisávamos para arrancar para uma nova era, no fundo é isso que estamos a falar, um novo salto tecnológico, um novo posicionamento social, novas oportunidades que vão surgir na sequência, estou certa que sim, e sempre agarrada à inovação. Portanto, e é histórico, nós sabemos sempre que demos um passo em termos de tecnologia e de inovação, melhoramos a qualidade de vida das pessoas, melhoramos a sociedade em geral, proporcionarmos mais condições, melhores condições de vida. E neste momento a pressão é enorme, que é a pressão da sobrevivência. E todos nós sentimos isso, todos nós sentimos estas alterações climáticas que cada vez mais nos assolam. E, portanto, há de facto aqui muito a fazer. Falando um pouco ao nível da Cecil e quais são as nossas preocupações, nós temos, e é reconhecido, que o cimento hoje é visto como uma das principais fontes de emissão, responsável mesmo, eu diria, de uma das grandes emissões de CO2, portanto uma boa parcela virá do cimento, estamos a falar cerca de 6, 8%. Isto dito assim parece extraordinariamente grave, mas na verdade há todo um esforço que está a ser feito no sentido de reduzir estes valores e num curto espaço de tempo. E portanto desde logo uma das alavancas para este esforço da descarbonização para nós é sem dúvida a circularidade, portanto a utilização de uma série de resíduos que hoje em dia temos
e que são valorizados na forma de energia, os nossos combustíveis alternativos, é um dos nossos grandes objetivos. Portanto, nós a muito curto prazo, e estamos já neste momento a implementar um projeto que visa exatamente abolirmos os combustíveis fósseis da indústria. Portanto, conseguido este primeiro passo, é um passo gigantesco a alargar de uma forma generalizada ao setor. Depois, para além dos combustíveis alternativos, as matérias-primas secundárias. Cada vez mais tentamos ir ao mercado e recuperar materiais que podem ser utilizados em substituição da matéria-prima principal, não só no fabrico de cimento, mas também na produção de betão. E vocês sabem que uma dessas matérias-primas, a fonte é exatamente a construção, são os resíduos de construção e demolição. Portanto, nós vamos buscar esses resíduos, tratá-los e reutilizá-los na fabricação de betão. E não se esqueçam que num metro cúbico de betão nós necessitamos de cerca de 1,5 toneladas de pedra natural, na forma de agregado. Ora, toda a substituição que possamos fazer a este nível é brutal, portanto terá um impacto enorme nos recursos. E portanto são, digamos, os grandes focos. Finalmente, eu gostaria só de focar num outro ponto em termos de indústria cimenteira, que para além da substituição dos combustíveis, para além da recuperação e maximização do calor que hoje é desperdiçado, para além da otimização dos processos e da melhoria da eficiência energética, há um ponto que hoje estamos claros quanto a ele, que é exatamente a necessidade de captura de CO2. E para chegarmos à neutralidade, ou seja, para invertermos este paradigma e conseguir chegar à neutralidade tão ambicionada pela nossa Presidente, que quer a nossa Presidente Europeia, não é? Portanto, que refere aquela meta em 2050 de chegarmos completamente à neutralidade e à circularidade a 100%, portanto reciclagem total, nós precisamos mesmo da captura. Nós não temos neste momento outro tipo de tecnologia que nos permita chegar lá, porque o clinker, nós vamos continuar a precisar destes cimentos na construção para garantir a sustentabilidade dessa mesma. Portanto, o caminho que vemos é de facto a captura. E a captura tem duas implicações muito grandes que são exógenas à indústria, que estão de fora e que carecem de facto de um apoio enorme em termos sociais. É a infraestrutura, nós precisamos de colocar esse CO2 em algum sítio, precisamos de redes e precisamos de locais de deposição. Portanto, a deposição geológica parece-nos hoje a curto prazo a solução e o posicionamento de Portugal neste sentido pode ser fundamental, porque já existem no norte da Europa projetos desta índole, existe o projeto Portos, por exemplo, no Porto de Roterdão, onde o CO2 vai ser introduzido nos poços petrolíferos que estão a ser utilizados e que estão já em fim de vida, e nós precisávamos de algo muito semelhante em Portugal. E, portanto, há espaço para isso, digamos que poderia até ser uma vantagem interessantíssima para, globalmente, na área, nesta vizinhança do sul da Europa, ser uma oportunidade para o país e uma oportunidade para a nossa indústria e para a verdadeira descarbonização da nossa indústria. Portanto, este ponto eu penso que é fulcral. É evidente que quando chegarmos ao ponto de conseguirmos um betão neutro, vamos ter uma construção muito melhor. E, portanto, temos um passo gigantesco, seria o nosso grande contributo como fornecedores de materiais para uma construção muito mais próxima daquilo que é o objetivo da nossa construção verde. É evidente que estes materiais de baixo carbono, portanto, na área das argamassas, na área do betão, na área da pré-fabricação, vão estar também, digamos que melhorados, não só sob o ponto de vista da sua pegada, mas sob o ponto de vista da sua funcionalidade. E conhecem bem alguns dos projetos que temos vindo em parceria com toda a nossa rede de inovação nacional a desenvolver. E de facto este esforço coletivo, este esforço conjunto, que eu tanto agradeço, porque de facto tem-nos permitido posicionar os nossos produtos, o nosso contributo mais longe, com novas funcionalidades, materiais mais inteligentes, que de facto podem ter um contributo acrescido, não só ao nível da pegada, como referia, mas também, por exemplo, ao nível da melhoria da eficiência energética.
A melhoria da eficiência energética durante a fase de uso dos edifícios é fundamental. A baixa manutenção, que também é requerida, é outro ponto fundamental. A facilidade de ser reciclável ou não é outro ponto fundamental. E, portanto, todo este valor acrescentado que é hoje adicionado a estes produtos que podem já de si ter uma baixíssima pegada é algo muito enriquecedor e que vai de facto melhorar imenso a construção. Construção essa que também está, e agora passando para a visão na construção em termos de setor, eu penso que está numa completa revolução, porque de facto a construção hoje ainda é vista como um motor da economia, mas por vezes com alguma conotação negativa, e não pode, porque de facto associada à construção está muito a melhoria da qualidade de vida e, portanto, associado a isso nós adicionamos produtos mais verdes, produtos com novas funcionalidades, mas também melhoria do design, porque as fases construtivas começam no projeto. Design otimizado, o BIM, que está aí para ficar e que vem ajudar imenso no planeamento, no zero desperdício, na melhor gestão, na otimização dos processos construtivos. Mas também depois ao nível dos processos construtivos, a digitalização. A digitalização vai ser fundamental não só no BIM, mas em impressão 3D. Vai ser algo também extraordinariamente impactante ao nível da melhoria de toda esta pegada global. E, portanto, com isto vamos chegar a edifícios melhores, a construção melhor, a construção muito mais equilibrada, que vai continuar a gerar crescimento e a gerar bem-estar. E que no final da sua vida ela pode ser completamente reciclada e reutilizada em todos estes processos que falámos. Era um pouco esta a visão. Portanto, eu julgo que no final o balanço é uma excelente oportunidade, é um salto tecnológico que temos que agarrar e aproveitar da melhor forma. Muito obrigado, Engenheiro Nesta. Nós, dentro do Plano Ecológico Europeu, quando foi lançado em 2019, o objetivo global era claro, era descarbonizar totalmente a nossa sociedade, enquanto sociedade, até 2050, mas também desenvolver uma economia sustentável com base neste objetivo. Portanto, criar novamente no espaço europeu a capacidade de mantermos o estatuto de economia mais dinâmica a nível mundial, pelo menos aquela que cria mais riqueza, e mantermos uma liderança a nível de inovação tecnológica e tirarmos partido dessas inovações tecnológicas. E neste sentido eu queria agora passar a palavra ao engenheiro Jaime Monteiro para que nos desse o overview da Simoldes Plásticos e também do setor dos plásticos, assim, da indústria transformadora, do setor secundário, em particular para a indústria automóvel, que tem um ponto aqui muito pertinente, que é referido explicitamente no plano, se consultarem o Plano Europeu das Grandes Linhas, que é a obtenção de novos materiais sustentáveis e a introdução de novos materiais sustentáveis em cadeias de valor e ciclos de vida que permitam a reutilização e o desperdício zero. Qual é a vossa visão relativamente a este desafio para o futuro e que oportunidades podem advir destas inovações tecnológicas? Ok, João, muito obrigado. Eu gostava de começar por agradecer, em nome da Simoldes Plásticos, o convite a participar nesta 12ª Innovation Talks. Ora bem, os desafios são evidentes, não é? Portanto, mas eu antes gostava de, só para se calhar para quem não sabe, que o Grupo Simoldes tem duas áreas de atuação que acabam por ser complementares. Temos a área dos moldes e a área dos plásticos. E no setor automóvel, portanto, a Simoldes Plásticos assume, dado que é o seu principal core business, o papel de fornecedor de Tier 1 de componentes para a indústria automóvel. Isto implica que tenhamos uma relação mais direta entre o fornecedor, que será neste caso a Simoldes, e as OEMs tradicionais da indústria automóvel. Olhando para a temática desta nossa conversa, portanto, e olhando para o Pacto Ecológico Europeu, eu diria que ele já está a ter um impacto considerável na indústria automóvel. Portanto, hoje em dia, na nossa relação direta com os nossos principais clientes, percebemos que, de facto, cada vez mais eles pretendem soluções
que de alguma forma os ajudem a descarbonizar esta indústria. Tudo o que tem a ver com a transformação ligada aos materiais termoplásticos, portanto, é uma área que está hoje em dia a ser largamente, portanto, com investimentos bastante grandes em diferentes áreas. Isto resulta, de facto, desta transição para um novo tipo de abordagem que será o futuro, o carro não poluente e que aponta para que seja o carro elétrico. Portanto, todas as alterações, portanto, esta área da automóvel será provavelmente um dos setores com maiores alterações nos últimos tempos. Portanto, nós assistimos regularmente, portanto, a novas solicitações, novas ideias, novas formas digamos, de apresentar soluções que de alguma forma ajudem este setor a descarbonizar. Aquilo que nós nos temos apercebido, e olhando para o Pacto Ecológico Europeu, que provavelmente em articulação com a política orçamental europeia possam de alguma forma desempenhar um papel fundamental, portanto, ajudando neste caso todas as regiões que estão associadas à produção automóvel e a própria indústria a gerirem esta transformação que eu acho que é irreversível neste caso. Nós sentimos por parte das principais OEMs na indústria automóvel uma cada vez maior exigência, um maior rigor, todo um conjunto de critérios de qualidade, de fiabilidade, de design e de customização são cada vez mais elevados, que nos têm obrigado a ter cada vez mais maior capacidade de implementar novas soluções, sejam elas tecnológicas, sejam elas em áreas que de alguma forma têm a ver com o processo de simplificação de processos ligados neste caso, à indústria automóvel. É óbvio que a Simoldes Plásticos, tal como outras empresas ligadas ao setor, têm vindo a adaptar-se e a transformar-se no sentido de responder a todo um conjunto de solicitações para essas soluções de descarbonização. E a posição da Simoldes, nesta área, tem que estar alinhada com as políticas europeias e nacionais. Como eu já referi anteriormente, e sendo a Simoldes um Tier 1, nós estamos de alguma forma limitados pelos OEMs no que diz respeito aos materiais que injetamos. Isto porque de alguma forma nos são, entre aspas, impostos, quer por características técnicas, seja pela própria aparência, pela qualidade, pode ser determinadas características que nos impõem, ou a aparência, ou o toque, ou o conforto, portanto são questões que nos ultrapassam, que de alguma forma nos tem limitado na apresentação de outros tipos de soluções mais sustentáveis. Nós temos feito alguns projetos nesta área e temos apresentado regularmente, com a apresentação, por exemplo, de biopolímeros, na incorporação de materiais reciclados, etc. Portanto, temos feito vários trabalhos na área do ID relacionados com estas temáticas. No entanto, apesar de terem tido, em alguns casos, boa aceitação, na prática não é fácil, porque geralmente são soluções bastante mais caras. Não é fácil de impor. Ao nível da redução da pegada, a Simoldes está preocupada e tem tentado fazer por baixar a sua pegada, né? Nós temos estado a acompanhar todas as possíveis evoluções e que, se nós acompanhamos as notícias, elas acabam por ser bastantes, não é? Algumas até às vezes um bocadinho contraditórias, para trás e para a frente na solução, não é? Eu, a título de exemplo, dava o que eu recentemente, as notícias que têm surgido recentemente numa área que tem estado com uma catadupa de informações na área do hidrogênio, não é? E que surgiu na aprovação do Plano Europeu e que no fundo o governo português também apresentou em junho, se creio eu, o Plano Nacional para o Hidrogênio. Portanto, tudo isto com o objetivo de descarbonizar, isto não é óbvio, desde que o hidrogênio
seja verde. E aqui isto poderá ter um impacto razoável ou importante na indústria automóvel, não só como fonte de energia, ou até, neste caso, no caso da Simoldes, poderá ser um aspecto importante a acompanhar como fonte energética, dado que, como vocês sabem, ou devem perceber, a Simoldes é um grande consumidor de energia. No entanto, todas estas contradições que eu falei aqui de alguma limitação, eu penso que nas últimas notícias que a gente tem recebido dos nossos principais clientes tem tendência a mudar. Isto porque fruto desta obrigatoriedade para as OEMs terem cumprido determinadas metas, há uma necessidade de apostar em materiais cada vez mais ecológicos, até porque nós, na nossa ligação com os principais clientes, a palavra que nós ouvimos mais é o chamado lightweight, portanto, soluções para tornar o veículo mais leve, mantendo as características, como é óbvio, portanto, se for mais leve, portanto, será ecologicamente mais importante. No que diz respeito àquilo que a Simoldes tem feito internamente, tanto, e dado como digo, na área dos materiais, não tem tanta capacidade de intervir, apesar de ir fazendo os seus projetos de ID. Na área dos processos temos feito algumas importantes intervenções, nomeadamente ao nível do parque de equipamentos, com máquinas cada vez mais eficientes, portanto, com processos mais ecologicamente mais interessantes. Por exemplo, uma das áreas onde nós intervimos, nós criamos aqui há uns anos uma área de revestimentos, de peças termoplásticas. Inicialmente usávamos colas com base solvente, neste momento usamos colas com base de água. Portanto, temos tentado alterar os processos à medida que eles se tornam disponíveis e comercialmente se tornam interessantes. Nós temos, nos últimos anos, investido bastante em programas de ID, é óbvio, porque sem esta área desenvolvida não conseguimos apresentar soluções que sejam interessantes para este processo de descarbonização. Temos para isso uma série de parceiros nacionais e alguns internacionais, e aqui eu ressalvo a importância da colaboração com as universidades e com as instituições do sistema científico e tecnológico, e temos procurado um conjunto de projetos de um leque alargado de tecnologias, mas que tem como objetivo desenvolver para o setor automóvel peças plásticas mais leves, mantendo a funcionalidade, pode ter, se possível, melhorar, permitindo uma redução efetiva do consumo de combustíveis e de emissões de CO2 associadas. Apesar de nós, na Simoldes Plásticos, não estarmos, ou seja, não produzirmos moldes, estamos dependentes deles, como é óbvio, e temos, como digo, a empresa do grupo que os faz, portanto, trabalhamos em conjunto com eles no sentido de também aí intervirmos, ou seja, fazermos cada vez mais moldes mais eficientes, mais leves, com ciclos mais pequenos, ou seja, no fundo, que nos permitam também trabalhar em máquinas com menor tonelagem, portanto, com menores consumos de energia, permitindo desta forma também a redução da pegada ecológica por esta via. Portanto, são vários projetos que eu poderia aqui referir na área da descarbonização onde nós temos intervido e estamos ainda neste momento a acompanhar. E eu gostaria, por exemplo, de referir um projeto que pretende implementar a utilização, por exemplo, de painéis fotovoltaicos mais leves no automóvel, garantindo, de alguma forma, um autoconsumo associado. Na área dos materiais, temos um projeto, neste caso liderado também pela Simoldes Aço, mas com a participação da Simoldes Plásticos e da Universidade, neste caso de Aveiro, para o desenvolvimento de novos materiais nanocompostos, de matriz metálica e de matriz termoplástica. Portanto, tudo projetos na área, neste caso, dos materiais, para tentarmos soluções que nos permitam, no final, ter ou ser capazes de desenvolver soluções que nos permitam ter peças com geometria mais complexa, de peso e espessuras mais pequenas, portanto, com menor peso,
mantendo as características de resistência e de qualidade, portanto, permitindo ganhos de desempenho superiores às tradicionais. Portanto, nós, outros projetos que temos, que são bandeira neste momento, que é o projeto TS Console, o projeto Chromium Like, portanto, são projetos que nos permitem uma maior sustentabilidade, utilização de novas soluções mais eficientes e sustentáveis. Na área, outra área muito importante que eu acho que também de alguma forma nos ajuda, ou nos ajudará no futuro, portanto, digamos, a otimizar todos os processos. Portanto, a Symbols está a fazer neste momento uma grande aposta na transformação digital. Portanto, a digitalização, portanto, todo o processo de digitalização da indústria, chamada Indústria 4.0, portanto, é neste momento uma aposta onde a Symbols vai fazer um grande investimento que nos permitirá no futuro ter processos mais eficientes, portanto, e que nos permitirão de alguma forma também descarbonizar, que é neste momento a grande questão que nós temos em mente. Portanto, eu diria que em termos gerais e de uma forma objetiva, portanto, eu diria que toda esta questão do pacto tem como grande objetivo, de facto, criar aqui uma nova dinâmica, uma dinâmica que nos permita desenvolver novas soluções. Portanto, isto, de facto, para nós, pessoalmente, está a ser um grande desafio, porque nos tem obrigado a apostar em novas áreas que nós não tínhamos ainda tão desenvolvidas. Portanto, toda esta alteração está a levar com que a Symbols esteja a ir para a produção, neste caso, de componentes, portanto, com um grande valor acrescentado, coisa que anteriormente não tinha. Portanto, fruto digamos, destas solicitações que nos têm vindo essencialmente da indústria automóvel. Eu penso que as oportunidades estão aí, elas têm surgido fruto destas alterações que de alguma forma nos estão a ser impostas. E eu diria que, já, os desafios são muitos. Neste momento estamos a acompanhar toda uma série de processos e de soluções que eu penso que no futuro serão quase que obrigatórias, digamos assim. Portanto, eu acho que isto toda esta alteração é um processo irreversível. Muito obrigado, Eugênio. Antes de mais, eu queria deixar a referência que aceitamos questões, portanto, nós iremos responder a questões que nos sejam colocadas por parte de quem nos está a acompanhar. Portanto, podem e devem, por favor, submeter as vossas questões para os nossos convidados para posterior discussão. E eu agora passava a palavra ao engenheiro Brás Costa, que está aqui em representação não de uma empresa, mas de uma entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o CITEV, que com certeza terá uma perspectiva um pouco diferente da inovação e dos desafios de inovação que o Pacto Ecológico colocará, em específico a um dos setores mais que tem um alvo em cima relativamente àquilo que é a sua pegada ecológica, principalmente em alguns tópicos relativamente à limitação de alguns materiais, mas também na utilização de novas matérias-primas, porque parece-me que já está a sentir a pressão há alguns anos para fazer esta reconversão, mesmo antes da implementação dos normativos e diretivas europeias, mas eu passava a palavra ao engenheiro Brás Costa para nos falar um pouco destes esforços. Muito boa tarde a todos. De facto, nós vamos mudando o nome às coisas e à medida que vamos mudando o nome, às vezes esquecemos que existe passado, não é? Os anos 90 do século passado foram anos extraordinários de caminho do setor têxtil e vestuário português para a sustentabilidade. Bom, nessa altura passou um bocadinho despercebido. O Val do Ave era tido, então quanto mais a sul, mais forte era essa ideia de que o Val do Ave era um sítio sujo, onde não havia peixes, os rios estavam todos poluídos. Enfim, também havia quem tivesse a perspectiva de que os rios andavam na moda, portanto, andavam da cor que a moda estivesse. Bom, mas a verdade é que nessa altura fez um trabalho extraordinário,
terá sido a única iniciativa no mundo, pelo menos que nós conheçamos, em que o setor têxtil vestuário, muito instalado num determinado vale, levou à construção de um sistema integrado de expedição das águas residuais. E nós agora já nos esquecemos, porque já é uma coisa que já está muito consolidada. Bom, o setor é tido como o segundo mais poluente do mundo. Não vamos discutir o ranking, vamos aceitar que o setor é um setor potencialmente produtor de agressões ao ambiente e todos nós temos um contributo a dar para a resolução desses problemas. Bom, Portugal está dentro da União Europeia, a União Europeia tem leis, tem regras, tem diretivas, e portanto há coisas que para nós não são mais do que cumprir a lei. Isto não acontece com outros países, o que leva aqui a questões de concorrência que nós podemos dizer desleal, mas de facto para nós são coisas que estão assumidas. O tratamento de água, o tratamento de efluentes gasosos, enfim, de emissões gasosas, perdão, os resíduos sólidos. Esse caminho está feito. Agora, o que está para fazer é muito mais do que isso. É, por um lado, procurar encontrar soluções para dar conta do recado, quando falamos do Green Deal e das responsabilidades que tocam todos, e a outra é fazer o percurso das empresas com a sua competitividade ou com o seu quadro competitivo controlado, e eu direi mais, e até fazer disto um negócio. Eu costumo dizer, com verdade, que a sustentabilidade, aqui no Centro Tecnológico, a sustentabilidade nunca deixou enfim, desde que estou aqui, desde o início dos anos 2000, nunca deixou de ser uma grande preocupação do Centro Tecnológico. É verdade que em muitas áreas trabalhamos em antecipação, às vezes a antecipação é que é muito longa, não é? E demoramos muito tempo a ver alguns trabalhos a chegar, digamos, ao mercado. O grande boom da sustentabilidade nas empresas surgiu quando entrou nelas através do departamento comercial. Porque não há dúvida, quando os clientes vêm e dizem, ok, queremos produtos, mas produtos mais sustentáveis. Quais são as soluções que propõem? Bom, e que também vão mudando ao longo do tempo. Eu direi que já houve tempo em que introduzir 5% de fibra reciclada numa estrutura têxtil era muito bom, era um produto muito sustentável. Hoje em dia já não é, e hoje em dia dista desse dia um tempo muito curto, quer dizer, há 3 anos atrás, por certo, 5% de fibra reciclada numa estrutura têxtil era muito bom, e muito rapidamente as coisas se modificaram. Portanto, neste momento, há várias condições, são os compromissos da União Europeia, são os compromissos de Portugal, quer face aos outros países da União Europeia, quer da PSI, e depois temos aqui o interesse que as empresas hoje já têm, que já verificaram que têm, em fazer desenvolvimentos com esta grife, e eu costumo chamar mesmo de grife. A sustentabilidade começa a ser um argumento de venda, ou o conteúdo em sustentabilidade, ou, enfim. Quais são os grandes desafios? Bom, em primeiro lugar, matérias-primas. Como sabem, nas últimas décadas, o consumo de algodão tem-se mantido mais ou menos estável, o consumo de lã é residual, o consumo de seda é residual, falar apenas das fibras mais tradicionais. As fibras com base no petróleo dispararam, mas dispararam de uma forma impressionante, e só nos últimos tempos tiveram algum abrandamento no crescimento, não foi abrandamento, foi a derivada baixou, porque, entretanto, fibras de base renovável, nomeadamente fibras de base celulósica, atingiram performances que hoje são uma alternativa muito interessante para produtos até com alguma tecnicidade. E, portanto, esse é o primeiro desafio. O setor têxtil e vestuário está completamente pendurado na produção de fibras a partir do petróleo. E é preciso resolver essa questão.
Em segundo lugar, temos um outro problema para resolver, que tem a ver com a origem e a forma como é produzido o algodão. O algodão é geralmente tido como uma fibra boa, natural, boa para os bebés. Mas o algodão é extremamente agressivo na forma como é cultivado, compete com os solos que poderiam produzir alimentos, consomem muita água. Tradicionalmente, ok, o orgânico neste momento está a crescer e muito, mas tradicionalmente são grandes utilizadores de pesticidas e, portanto, quando se vai fazer as contas, a sustentabilidade do algodão é muito questionável. Bom, então temos estes dois grandes problemas, sobretudo em Portugal, são as fibras que mais utilizamos, são o algodão e as fibras sintéticas. Associado a isto, a questão da globalização, que veio deslocalizar em massa a produção de fibras. As naturais já lá estavam, porque nós aqui não temos condições para produzir algodão. E as artificiais foram, porque lá era mais barato. Não? Neste momento temos um outro problema, que é a logística associada à movimentação de matéria, de matérias-primas ou de semiprodutos, desde a Ásia para a Europa, movimentações entre a Europa e o Norte de África para a confecção, etc., entre a Europa do Leste e a Europa mais ocidental. Ora, tudo isto tem uma logística associada que tudo está a contribuir para uma pegada que tem que ser reduzida. Bom, então, e o que é que as empresas do setor têxtil e do vestuário podem fazer? Bom, o setor têxtil e vestuário é muito diverso, nós temos muitos subsetores cá dentro, temos empresas que são claramente empresas de processo, temos empresas que têm mão de obra intensiva, são empresas muito diferentes, e cada uma tem o seu papel dentro desta cadeia. Não vai competir a uma confecção resolver o problema da origem das matérias-primas. Mas poderá fazer sentido uma fiação, fazê-lo, e esse é um trabalho que está a ser feito pelas empresas. Eu compreendo os meus antecessores neste webinar, quando diziam, pois, isto é tudo muito interessante, mas depois chegamos a valores mais altos e temos que andar para trás, ou chegamos a performances que não são compatíveis com os desejos dos nossos clientes e temos que andar para trás. Pronto, é nesse trabalho quase dialético que estamos envolvidos, sabendo que, no que diz respeito à moda, ao vestuário, é necessário encontrar soluções mais sustentáveis, com processos menos consumidores de água, menos consumidores de produtos químicos, menos consumidores de energia, tudo isso muito parecido com aquilo que foi dito antes. Temos que fazer esse trabalho, mas temos que fazer esse trabalho sem prejuízo, quer do conforto, da segurança, da performance das peças, das preferências do consumidor, e não pode custar o dobro do preço. Portanto, tem que custar o mesmo preço. Ou quando há diferenciais no sentido de um preço superior, têm que ser muito contidos, porque senão as pessoas não compram. Portanto, este é o trabalho interessante para quem trabalha num centro tecnológico. É extremamente interessante, que é este trabalho de olhar para isto como a alma do negócio, integrando cada vez mais tecnologia, orientar todos os desenvolvimentos, ou ter sempre presente este pilar da sustentabilidade, sempre que desenvolvemos, seja o que for, porque sabemos que se não houver esta preocupação de manter os níveis de performance, ou aumentar os níveis de performance, e manter os preços, ou até baixar os preços, nós sabemos que a introdução no mercado destes produtos será dificultada. Eu vejo já no olhar do João, que o João já está cheio de mover, e portanto, como o tempo andou muito depressa, muito mais depressa do que aquilo que a gente esperava, eu ficava-me por aqui. Ainda não, mas teremos certamente que o ouvir um bocadinho mais, até porque antes de passarmos às questões que já estamos a receber por parte de quem nos acompanha, eu queria só lançar aqui uma provocaçãozinha a todos os nossos convidados para responderem em 2 minutos máximo, antes de passarmos às questões que nos estão a chegar, que se relaciona com uma componente que é menos discutida, porque é talvez a menos tecnológica, mas que é fulcral naquilo que é o plano ecológico, que
foi uma preocupação desde o primeiro momento em que começou a redigir o plano, que é não deixar ninguém para trás. Nenhuma região, não deixar nenhum cidadão para trás, e, portanto, foi consumado um mecanismo dentro do plano tecnológico que será implementado a partir do próximo ano, que é o mecanismo para uma transição justa, que visa não só apoiar regiões que ficarão um bocadinho deslocadas desta inovação, deste dinamismo industrial que se possa alavancar com a introdução de um plano ecológico, mas também algumas indústrias e algumas empresas especificamente, que se pretende que o dinheiro chegue de facto a quem dele necessita, mas que terá impacto também em setores industriais a nível do trabalho e da requalificação de trabalho, principalmente com a transição digital que acompanha também esta transição. Eu aqui começaria, se calhar pelo engenheiro Brás Costa também, porque tem talvez a indústria com a mão de obra mais intensiva a espaços, de perceber como é que um setor como o setor têxtil terá que fazer face a esta transição também, ou aos mecanismos para uma transição justa e uma requalificação do trabalho, de forma a que ele próprio seja sustentável. Bom, o meu amigo não quererá que eu venha para aqui dizer que é polémica essa questão de se procurar que o plano seja inclusivo e que não deixe ninguém para trás e que vamos todos juntos, todos maravilha. Aliás, não há nenhum programa da União Europeia onde isso não esteja lá presente de alguma maneira, mais explícito ou menos explícito. É óbvio que desta feita se decidiu colocar isso como uma espécie de divisa do programa. E bem. Vamos lá ver. Neste caso, quando nós pensamos no setor têxtil e vestuário, neste caso, apostar nesta transição no setor, ou se quiser, apostar na transição para o produto moda, significa apostar na transição nas empresas que a produzem. E as empresas que a produzem estão nos países em que estão, e não estão noutros. E isso, logo à partida, no caso do nosso setor, eu admito que os setores dos meus colegas de painel tenham características diferentes, mas neste caso, nós sabíamos que uma grande ênfase nesta questão, quer dizer, a questão da sustentabilidade da moda está neste momento a ser discutida ao mais alto nível em muitos locais, em muitos países, e na União Europeia, por maioria de razão, e portanto nós sabíamos que de alguma forma teria que haver aqui um enfoque, eu direi, regional, de especificidade regional, para dar conta do recado. Mas o plano não é apenas indústria, o plano é muitas outras coisas. É verdade que a produção de moda está concentrada em alguns países, mas a utilização da moda, o consumo da moda e as responsabilidades ao nível da recolha, da separação e da canalização para processos de reciclagem envolve toda a sociedade. E não será possível, por via da reciclagem, que há pouco não falei, mas que é uma questão extremamente importante para o futuro deste setor, terá que envolver todas as regiões da Europa, nomeadamente aquelas que são mais consumidoras e que poderão, pela análise dos gráficos, não ser exatamente aquelas que estão neste momento na linha da frente da produção de moda na Europa. Eu colocaria também a questão à engenheira Ângela, até porque nós aqui influímos também para aquilo que é a perspectiva social a nível da transição para a eficiência energética de edifícios e da habitação, do espaço habitacional, mas também do espaço de construção que nós temos a nível europeu. Que importância tem este mecanismo da transição justa? Certíssimo. João, é o seguinte, a construção ainda é uma indústria que todos sabemos tem os processos pouco automatizados, pouco desenvolvidos, muito manuais. A aplicação, portanto, a obra em si, o processo construtivo em si. Portanto, há muita mão de obra pouco qualificada. E isso hoje é um problema que não vos passa pela cabeça. Não há pessoas que queiram ir trabalhar para uma obra e fazer aquele tipo de trabalho de puxar os carrinhos de mão e andar por lá. Ninguém quer. A juventude hoje está noutro posicionamento. Estes novos milénios já nasceram digitais. E, portanto,
o forçar a construção no caminho de uma industrialização e numa digitalização, a meu ver, só vai facilitar a aquisição de mão de obra, desde que haja uma formação adequada, mais habilitada e mais bem preparada. Portanto, pode até ser uma solução para a construção atual, que hoje luta imenso com o problema da mão de obra. Eu até vejo com bons olhos, vejo como uma oportunidade de futuro, facilitar a entrada de jovens que vão ter outras ambições e outras competências. Portanto, há aqui um aspecto que é a formação. Esses jovens vão ter que ter essa formação. E, portanto, a nossa formação na área da construção tem que ser já muito virada para a digitalização e para a industrialização dos processos. Esse é, sem dúvida, um ponto. Depois, há o segundo ponto associado à área da reabilitação. Porquê é que a reabilitação ainda é tão para nós, tão importante no setor da construção? É porque o prolongar uma vida útil, e pensando o tal mindset em termos de ciclo de vida, o prolongar a vida útil de uma construção é a melhor forma, é a melhor maneira de atingirmos a sustentabilidade, porque não estamos a desperdiçar, estamos a evitar perder uma estrutura que pode ser reutilizada e, portanto, reconvertê-la, melhorá-la, vai exigir também o desenvolvimento de uma série de competências, mesmo ao nível até mais técnico e de design, que são altamente desafiantes, para não falar da área dos materiais, que implica de facto um desenvolvimento de toda uma panóplia de materiais que hoje não temos. Portanto, eu diria que eu por defeito nunca sou muito pessimista, mas vejo aqui até uma oportunidade nesta área de integração. Portanto, nós na construção estamos de facto a precisar de mais mão de obra mais qualificada e com mais empenho. Hoje já ninguém, hoje um jovem quer pilotar uma máquina, não é? E se possível com controle remoto, que uma impressora 3D, uma máquina que lhe transporte os materiais e que bombeie o botão até ao local de aplicação, e não propriamente o trabalho físico e árduo já faz pouco sentido. E de facto nós hoje, esta nossa construção, que ainda está muito suportada nesta mão de obra, digamos, de esforço físico, tem aqui uma oportunidade de dar este salto tecnológico e simultaneamente criar novas oportunidades. Pelo menos espero que seja esse o futuro. Muito obrigado. Engenheiro Jaime Monteiro, não sei se nos quer dar também a sua opinião. Bom, será uma coisa muito semelhante. Brevemente, sim. Será uma coisa muito semelhante, até porque a Simols Plásticos é uma grande consumidora de mão de obra, não muito qualificada em algumas áreas, mas cada vez mais. Isto porque a evolução tecnológica neste momento em algumas áreas é de tal maneira importante, e falou-se aqui na impressão 3D, como sendo uma área que de facto tem um percurso, tem tido um percurso muito interessante e cada vez mais interessante para nós, quer na área dos moldes, quer na área mesmo das peças termoplásticas, visto que processos de customização e processos associados a processos diferenciados, portanto, cada vez mais exigem pessoal qualificado. E nós vemos isso porque nestas indústrias não era muito normal a contratação, por exemplo, de pessoas com nível superior muito elevado, nomeadamente de pessoas com mestrados e doutoramentos, e cada vez mais sentimos essa necessidade. Portanto, eu penso também por aí poderá ser, de facto, um ponto a reter importante na nossa indústria, que de facto tem grandes desafios pela frente. Eu penso que, ao bocado também não referi ao nível dos materiais, que em Portugal, na nossa área, não temos grande suporte, portanto, nós temos que recorrer a tudo que vem de fora, portanto, e isso para nós, acaba por ser, de facto, há uma limitação também nesse setor, mas ao nível do nosso setor, eu penso que ainda há muito a fazer nesta área, portanto, eu penso que este processo de inclusão nesta área, portanto, eu acho que é um processo que tem que avançar de outra forma. Mas eu penso que, e se nós olharmos neste caso para o próprio Pacto Ecológico Europeu, eu penso que aqui a própria política orçamental da União Europeia, portanto, nestas regiões que se assumem como extremamente produtoras, tem que, de facto, ajudar, digamos, de alguma forma a gerir toda esta transformação.
Muito obrigado. Eu agora passava rapidamente a algumas questões que nos foram chegando de quem nos está a acompanhar. Eu começaria por uma questão direcionada para a engenheira Ângela Nunes, do Pedro Pastor, que questiona que desafios enquadrados com a realidade industrial da Cécil e do seu setor gostaria de ver estudados pelas entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional nos próximos anos. Como eu vos referi, para além de todos os temas de otimização de processos, digitalização, utilização no fundo, a circularidade, a utilização de combustíveis alternativos, portanto, o abolir, digamos, os combustíveis fósseis, a reutilização de materiais como substituição, digamos, daquilo que é o nosso produto core, que é o clinker, não é? Estão no nosso foco e na nossa mente. Agora, é claro que se pensarmos de uma forma mais global, há dois pontos fundamentais, é a circularidade e o CO2. Esta nossa pegada tem que diminuir e se nós olharmos para isto de uma forma em perspectiva, pensamos que hoje o cimento é visto desta forma, mas que na sua cadeia de valor, até ao betão, até à peça pré-fabricada, e o impacto que tem na construção, ele pode se tornar negativo. Portanto, o betão hoje tem potencial para, em termos de CO2, vir a tornar-se negativo. E é esse desafio que nós temos que vencer. Eu diria que esse, para nós, é o desafio. Porque, se de facto atingirmos isso, vejam a revolução, o impacto que isto tem na construção globalmente. Portanto, é algo extraordinário, não é? Portanto, e assegura que este material, que é um material que tem tantas outras funcionalidades, tanto potencial ainda por explorar, quer sob o ponto de vista estético, já vimos aqui tantos exemplos, e os arquitetos têm-nos apoiado tanto nessa área, não é? É um trabalho tão vasto, mas de facto, com esta componente, nós conseguimos de facto ir cada vez mais longe e contribuir para uma sociedade mais justa, mais tecnológica, mas sobretudo mais sustentável no seu todo. Portanto, onde todos ganhamos. É essa a minha visão. E, portanto, precisamos muito de apoio nesta área da descarbonização, sem dúvida. Muito obrigado. Uma outra questão agora de âmbito geral, portanto, eu aqui abro a resposta a quem quiser intervir do nosso painel, vem da Aida Cunha, que questiona quais serão as áreas prioritárias em que o Green Deal se deverá focar para ter o maior impacto possível na mitigação das alterações climáticas. Isto é, de facto, uma pergunta provocadora, porque exige aqui decisões e, com certeza, cada um dos nossos colegas no painel terá uma opinião diferente. Portanto, quem quiser intervir. Eu se calhar começava novamente pela engenheira Ângela. Ok. Estava a dar aqui, digamos, oportunidade aos colegas também, para não monopolizar muito a conversa. Vamos lá ver. Há aqui um tema e eu foquei-me nele. Nesta questão da descarbonização e no nosso setor dos materiais de construção e sobretudo depois também na construção em geral, não há dúvida que há uma infraestrutura, e eu volto a referir isso, que é fundamental. E, portanto, há todo um trabalho aqui de fundo que tem que ser feito não só por este setor, mas que é transversal a vários setores. E, portanto, nós não temos sítio, a partir de uma certa altura não dá para espremer mais a laranja, não sai mais sumo. E, portanto, temos que ir para uma ruptura, de facto, tecnológica. E essa ruptura tecnológica está na captura. E capturando, e isto não, é válido para o cimento, é válido para os materiais, mas é válido para muitas indústrias, transversalmente. E, portanto, após a captura tem que haver infraestruturas. E, portanto, há todo um novo mundo ao nível das infraestruturas que tem que ser começado a pensar hoje. Não temos muito tempo. Tem que se começar a pensar hoje para que a partir de 2030 nós tenhamos condições de facto, começar a descarbonizar a sério. Porque 10 anos passam no instantinho e depois mais 20 anos ainda mais depressa. Portanto, nós temos que começar a pensar nisso hoje. E eu penso que esse fator, a criação de infraestruturas para esta nova sociedade mais sustentável é fundamental. E não só infraestruturas ligadas ao CO2, mas refiro-me também a outro tipo de infraestruturas que nos levam a maior sustentabilidade, nomeadamente as ferrovias, etc.
Portanto, há que pensar a prazo e não a curto prazo. Eu penso que esse ponto é muito, muito importante. Não sei se querem complementar de alguma forma. Bom, a nossa visão sobre isto tem aqui vários pontos, claramente. Eu direi que talvez 4 pontos fundamentais. O primeiro é a discussão das matérias-primas, como há pouco falámos, não apenas na questão da origem, mas também na forma como são tratadas e qual é que é a sua habilidade de serem tratadas, de serem funcionalizadas e também de serem recicladas. O segundo, eu direi, que é a questão da reciclagem de per si. Lembro que a reciclagem de têxteis mais corrente neste momento é a reciclagem por processos mecânicos, que degradando cerca de 80% das características das fibras não é circular de certeza. Portanto, encontrar fibras, volto ao primeiro, ou materiais que transformados em fibras permitam uma circularidade ou uma reciclabilidade com menor degradação da performance das fibras, e nós claramente apostamos em processos de reciclagem bioquímica para o fazer. Juntar a isto também a questão das simbioses industriais, que é, aliás, que o cimento faz muito, que outros setores fazem já tradicionalmente, mas empurrar decididamente esta questão de utilizar lixos de umas indústrias para a produção, para a obtenção de matérias-primas de outras indústrias. Ou, se quiserem, enfim, complementar isso com os lixos da própria indústria, e neste caso estamos a falar da reciclagem de desperdício da própria indústria têxtil, que são, neste momento está-se a fazer. Aliás, neste momento, em Portugal até temos falta disso, porque as empresas que fazem a reciclagem não têm a matéria-prima que chegue, portanto, tudo o que é produzido em Portugal não chega. Um terceiro pilar tem a ver com o repensar do próprio produto moda. O produto moda vai ser repensado na sua durabilidade, na possibilidade de ser ligeiramente transformado para ter uma nova vida, de poder ser reparado, e para isso é preciso fazer uma revolução a nível do design e da engenharia. Eu direi que o ecodesign e a ecoengenharia é algo que está ainda numa fase muito embrionária e não vai ser feito de um dia para o outro, porque é preciso pegar em profissionais que têm formação na área do design e dar-lhes formação complementar num conjunto de coisas relacionadas com a maneira como as peças são produzidas, para que eles, no momento da definição da peça, possam já estar a pensar na maneira como vai ser utilizada, como vai atingir o fim de vida, como vai ser reutilizada, etc. Bom, e finalmente um desafio grande, que são as pessoas. E eu termino com as pessoas para terminar com uma nota muito positiva, que é nós pessoas, tanto somos capazes das maiores atrocidades sobre o ambiente, como somos capazes das maiores e mais dedicadas e amadas dedicações à causa. Pensem bem no que aconteceu com as palhinhas de beber refrigerante. Foi menos do que um ano. Pensem bem no que aconteceu com a utilização de sacos de plásticos descartáveis. Foi menos de um ano. Obviamente aqui houve uma regra também, que ajuda, não é? Mas, de facto, muito rapidamente deixámos de sentir necessidade de utilizar esse tipo de sacos. Estas transformações podem ser muito rápidas, muito mais rápidas do que aquilo que pensamos. Hoje a esmagadora maioria das pessoas considera a falta de educação beber água com um copo de plástico. Eu já fui alvo dessa discriminação ou desse olhar de soslaio ou de esguelha. Enfim, eu não tive culpa. A máquina de vending era o que tinha, foi o que me deu e eu não pus o café fora apenas porque o copo era de plástico. Mas, em boa verdade, já parece mal utilizar um copo de plástico. Portanto, eu direi que esta dimensão, esta quarta dimensão, que é a dimensão das pessoas como consumidores, como decisores de consumo, é uma questão muito importante. Contudo, para que elas possam fazer esse trabalho, para que elas possam operar essa transformação, há aqui uma responsabilidade dos governos. Há uma responsabilidade nossa também, centros tecnológicos, como há também das empresas. Mas eu diria que, essencialmente, a comunidade científica e os governos têm uma grande responsabilidade.
que é dar-lhes informação certa, boa informação, dar-lhes, descodificar algumas informações que até existem nos rótulos e que os consumidores não sabem ler, de forma a que eles possam de facto optar por um consumo responsável. Sem informação, ninguém sabe se está a ser responsável ou o contrário, quando muito alinha em algumas modas, mas não é por aí que nós vamos atingir os grandes objetivos de sustentabilidade nos próximos anos. Jaime Monteiro, não sei se quer acrescentar uma última palavra do lado da Simoldes. Bom, é só para dizer o seguinte, se nós olharmos para o automóvel hoje em dia, e em particular para o interior de um automóvel, se pensarmos nos materiais, claro, que constituem o interior de um automóvel e que no futuro, cada vez mais, será uma tendência de serem cada vez soluções mais complexas, e portanto isto vai-nos pôr uma série de desafios, quer ao nível dos materiais. Hoje em dia, se andamos uns quantos anos para trás, vemos que o interior do automóvel era basicamente plástico. Hoje em dia, uma peça de um automóvel atual incorpora uma série de materiais, soluções de sensorização, de todo um conjunto de soluções que aqui há uns anos, portanto, faziam parte daquilo que a gente designaria por ficção científica. Isso, em termos de materiais, põe uma série de problemas, não só ao nível do fornecimento destes materiais, mas ao nível também dos próprios processos e, em última análise, no processo de reciclagem que foi aqui falar, porque há muitas questões que hoje em dia ainda não se põem, mas que se irão pôr no futuro. Portanto, eu penso que são as soluções, digamos, estão aí, digamos, a ser implementadas pelas principais empresas do setor. É um processo que é incontornável neste momento, tanto, mas que nos vai colocar muitos desafios no futuro. Portanto, eu penso que são questões que temos que olhar para elas com algum cuidado. Muito obrigado. Bom, e estamos a chegar à conclusão da nossa conversa de hoje. Resta-me agradecer ao nosso painel de convidados pela disponibilidade e também pelas opiniões e pelas visões que nos entregaram hoje. E agradecer também a quem nos acompanhou nesta conversa e as questões que nos fizeram chegar. Espero que tenha sido do vosso agrado e que tenham levado algumas informações e algumas visões muito interessantes desta conversa. Apenas referir que quem já está a acompanhar este plano ecológico europeu há uns anos, há 2 anos, que é um desafio industrial, que é uma oportunidade que nós temos a nível nacional, nos posicionarmos economicamente em termos de sustentabilidade económica e industrial. É também um desafio social em termos da sustentabilidade da nossa sociedade, mas há uma palavra que nós não referimos hoje, é que é um desafio, mais do que de sustentabilidade, é um desafio existencial. Nós temos o que temos pela frente é um desafio existencial que queremos proporcionar como um desafio que nos proporciona, obviamente, oportunidades de inovação. A meu ver, e é sempre um olhar um bocadinho enviesado de quem trabalha na componente de inovação, será a inovação que nos irá guiar relativamente a um caminho que nos proporcionará algumas soluções, não milagrosas, mas soluções muito trabalhadas e a muito custo, que nos farão chegar a uma redução de emissões e uma economia mais sustentável, uma sociedade mais sustentável, que nos permitirá talvez evitar aqui alguns desastres, talvez na segunda metade do século. Assim sendo, tanto a nível internacional como a nível nacional, acho que é fundamental, de hora avante, que os projetos tenham no seu core uma componente ou uma preocupação de sustentabilidade que seja bem vincada, bem sublinhada e que de facto não só sirva para validar uma abordagem do mercado, uma abordagem tecnológica, mas que sirva para validar uma abordagem de inovação sustentável que nós queremos trazer com esses novos projetos. Portanto, uma vez mais, obrigado ao painel. Deixem-me só referir, antes de nos despedirmos, que haverá uma nova Innovation Talk no próximo dia 17 de dezembro, será a 13ª Innovation Talk, organizada pela Agência Nacional de Inovação.
terá também lugar, ou terá como horário às 12 horas, novamente, e o tema será o veículo do futuro. Portanto, uma vez mais, muito obrigado à nossa plateia, obrigado aos nossos convidados. Excedemos um bocadinho o tempo, mas acho que foi mais reprodutivo, foi mais justificado termos cedido o tempo, ninguém nos irá censurar. Portanto, uma vez mais, obrigado a todos por terem estado connosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.